Boa tarde, boa tarde! Sejam bem-vindos à primeira live da semana Paz de TDAH. Não sei se você já participou de alguma semana Paz de TDAH. Vou te explicar brevemente o que acontece ao longo dos próximos dias. Eu vou receber aqui no meu Instagram pais de crianças e adolescentes com TDAH. Você terá a oportunidade de aprender com esses pais. Você terá a oportunidade de entender quais foram os caminhos que eles escolheram, quais foram os caminhos que eles traçaram. Por que a gente deve, ou pelo menos deveria, aprender com as pessoas ao nosso redor? Porque o erro do outro encurta o seu caminho. Então, quando você tem disponibilidade para aprender com o outro, você também tem a oportunidade de encurtar o seu caminho. Porque se você sabe que o outro errou, você não vai errar como o outro. Isso é muito importante. Eu, ao longo dessa semana, aliás, quem aqui participou da jornada TDAH infantil? Grita eu. Quem aqui participou, coloca aí para eu saber quem que estava aqui comigo ao longo das aulas, da jornada. Ao longo dessa semana, tivemos 4 aulas incríveis da jornada TDAH infantil e adolescência. E percebi que muitas mães, ao longo dessa semana, apresentaram relatos de desespero, de meu Deus, eu tô me sentindo perdida, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer, o meu filho tem TDAH, mas eu tô no olho do furacão, eu entrei, o chão se abriu na minha frente quando eu descobri o diagnóstico e eu tô nesse buraco de desespero, um buraco de angústia, um buraco que eu não sei sair, eu não sei o que fazer. Eu tô repetindo, reproduzindo aqui, a partir do que eu vou lembrando, algumas falas que eu ouvi ao longo dessa semana, algumas mensagens que eu recebi ao longo dessa semana. E o primeiro passo para você mudar qualquer coisa na sua vida, o primeiro passo para você sair desse buraco de angústia e de desespero é escolher. Decidir, tomar uma decisão. Para você alcançar todas as mudanças que você tanto deseja, aliás, não é que você deseja, você precisa, né? Para você ajudar o seu filho a se desenvolver bem na escola, para você ajudar o seu filho a ter uma melhor interação social com os amigos, com os colegas, para ajudar o seu filho a seguir os comandos, a seguir as regras que você coloca, para ajudar o seu filho a se regular emocionalmente, você precisa tomar uma decisão. E a decisão, ela é intencional. Não é, eu preciso, Paulo, eu tô desesperada, socorro. Não, bebê, isso é intencional. Eu escolho, eu decido mudar. Eu decido sair deste buraco do desespero. Não me permito ficar aqui. Porque enquanto você está nesse buraco, o seu filho está também. Então, você precisa ter essa clareza e se posicionar, ter essa decisão, tomar essa decisão, tomar a atitude de escolher um caminho diferente. As mães que eu vou receber aqui no meu Instagram ao longo dessa semana tomaram uma decisão. Elas intencionalmente decidiram seguir por um caminho diferente. Um caminho mais direcionado, um caminho que tem informação, conhecimento e muitos direcionamentos. Elas escolheram fazer o curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho, que inclusive eu abri vagas ontem para o meu curso. Aliás, já vou até deixar um comentário fixado aqui, ó. Se você quer saber mais informações sobre o curso, comenta
eu quero. Você pode comentar aqui mesmo, eu quero. Eu vou te mandar um direct. E através dessa mensagem que eu vou te enviar no direct, você vai ter contato com a minha equipe. E aí você pode tirar todas as suas dúvidas, pode, enfim, ter mais clareza sobre o curso. As meninas vão te ajudar com o maior prazer do mundo. Mas voltando aqui para as mães que irão participar da Semana Pais de TDAH, para os pais, na verdade, né? Porque sempre tem um pai do lado de uma mãe que tá ali batalhando junto. Não tanto quanto nós gostaríamos, né? Porque nós gostaríamos de mais presenças paternas, mas temos, sim, pais que são muito comprometidos e colaborativos nesse processo de ajudar uma criança e um adolescente com TDAH. E essas mães, esses pais, seguiram esse caminho diferente e vocês vão conhecer aqui alguns desses resultados. Hoje eu vou conversar com a Samira. Samira, você tá aí? Ela é mãe do Carlos Eduardo. E quero ver como é o Instagram da Samira. Deixa eu ver aqui, que eu anotei, peraí. Samira, se você estiver por aí, grita eu, que daí eu já te... É Barbosa Carvalho Samira, aqui, achei você. Vou te chamar. E você... Te fiz um convite aí, Samira. Será que vai dar certo? Chegou o convite aí? Ai, chegou. Chegou. Olá! Tudo Boa tarde, bem? tudo jóia. Ah, prazer imenso conversar com você aqui no meu Instagram. Seja bem-vinda, minha segunda casa, talvez primeira. Quero começar agradecendo pela sua participação, pela sua disponibilidade em expor a sua história, porque eu sei que não é fácil, mas também sei que é muito importante compartilhar todos os desafios e todas as transformações, porque dessa forma você tem a oportunidade de ajudar muitas famílias. Obrigada, Samira. Conta um pouquinho para quem está aqui, quem é você, fala do seu filho, como é que vocês chegaram até aqui. Vamos bater um papo. Vamos. Boa tarde todo mundo que está assistindo, né? Meu nome é Samira, como a Paula falou. Eu entrei. Ixi, travou? Acho que travou. Samira, tá me vendo? Travou pra vocês também, galera? Samira. Uai, travou mesmo, peraí. Ai, meu Deus, como é que eu faço aqui? Vocês estão me vendo, gente? Alô? Alô, vocês? Ela saiu. Mas, gente, ela tá travada aqui pra mim, acredita? Eu tô vendo ela. A Samira sumiu. Mas vocês estão vendo a imagem dela paralisada ou vocês estão somente vendo a minha imagem? Vocês estão vendo a imagem dela paralisada? Sim? Vamos ver o que aconteceu. Samira, você sim. Mas a imagem dela tá paralisada? Porque pra mim ela tá aqui, entendeu? Não, só você. Que coisa mais estranha do mundo. Peraí. Vou tentar encontrar ela. Samira, você tá aí? Samira. Gente, socorro! Acho que eu vou ter que começar de novo. Eu odeio começar outra live, porque perde. Peraí, deixa eu ver aqui. Barbosa. Samira,
Samira, você tá aí? Me dê um alô. Me dê um alô. Barbosa. Samira não tá aqui, gente. Samira não tá aqui na live. Bom, Samira não tá aqui. Se a Samira voltar, Samira, por favor, a hora que você voltar. Aqui, voltou. Tô te convidando, Samira, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Tá indo aí, Samira? Ai, voltou. Samira? Voltou. Voltou. Oi. Só precisa virar aqui pra mim agora. Voltou. Aê! Ufa, mulher de Deus, já tava aqui suando frio. Não sou frio. Vamos recapitular, Vamos né, recapitular. Paulo? Você estava se Entrevista já apresentando e contar. travou tudo. Travou tudo. Eu tô quietinha, hein? O celular tá paradinho, não trava. Eu também tô quietinha aqui. O que que aconteceu? Eu estava já desesperada por causa do meu filho mais novo, Carlos Eduardo. A escola me solicitando todos os dias. A escola me solicitou relatório novo, medicação. E o Carlos Eduardo ele já faz acompanhamento com psicólogo, neurologista, psicopedagogo. E a escola todo dia me chamando na escola. Eu estava desesperada quando a Paula surgiu fazendo um vídeo no Instagram. Fazendo as pazes com TDAH, se você tem um filho com TDAH, eu falei assim, gente, eu vou seguir ela e vou começar a assistir. Comecei a assistir e começou a semana, né, do curso Pais de TDAH. E desde o início eu falei, mãe, se ela soltar o curso, eu vou fazer. Mãe, se ela soltar o curso, eu vou fazer. E no dia que você soltou o curso, que você falou da promoção, eu já falei, mãe, me empresta o cartão aí que eu vou fazer. E foi uma paz, depois que a gente começou o curso, porque eu achei que o curso ia me ajudar só no Carlos Eduardo. E na realidade, não. O curso solucionou os problemas, basicamente, da minha casa. Nós somos 4 aqui em casa. Eu, meu marido, meu filho mais velho e o Carlos, né? O Carlos, de verdade, ele é o que mais preenche a casa. Ele é o TDAH mais aparente. Você sabe que ele tem TDAH quando você vê ele. Mas foi muito, 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 muito bom. Quando eu te encontrei no Instagram, só as suas aulas que eu assistia já era muito bom. Eu não consegui maratonar todos os vídeos do Instagram, porque são muitos, mas assisti bastante. E já foi me ajudando. E no curso, eu já estou bem, bem, bem lá na frente. Eu já estou nos bônus, já assisti os bônus. Já assisti muito, 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 Paulo. Que maravilha! E sabe que você falou, né, da escola? Você falou, eu já estava desesperada, me sentindo perdida, porque Carlos Eduardo já fazia, já estava sendo acompanhado por diversos especialistas e a escola me mandando mensagem e eu não sabia o que fazer. Dá desespero e dá raiva, né? Porque você fala, meu Deus! Será que alguém nesse mundo pode estender a mão para mim? Ou será que só vão ficar pedindo uma solução? Eu também não sei solucionar isso. Dá uma loucura? Não dá uma vontade de dar uns gritos assim, do tipo, socorro, Deus! Tá bom, escola, eu também quero ajudar meu filho. Se tiver uma solução, por favor, me apresente. Porque claro que todo mundo quer solucionar. Exatamente isso. Exatamente isso que eu falei para a escola. Paula, quando eu te encontrei, antes de eu te encontrar, eu fui numa reunião e falei assim, gente, eu tô aqui para ajudar ele. Eu quero que ele desenvolva. Eu quero que ele vá para frente. O que vocês me pedirem, eu vou fazer. Mas, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu já não sei mais o que vou fazer. Né? A escola queria que o Carlos Eduardo acompanhasse as outras crianças na escrita, que ele tivesse quieto, sentado. Aí eu assim, eu até cheguei a falar com a pedagoga, falei assim, olha, se é para ele ficar assim, não precisa de eu trazer os relatórios que você me pediu. Ele tem laudo, ele tem relatório. Deixa eu te falar, se for para ele copiar 10 páginas, eu vou ficar com o menino a noite, um dia inteiro. Eu não dou conta. Ele chora, eu choro, meu marido chora, meu filho fala, o mais velho, cala a boca! Então tava um caos aqui em casa, um caos total. Eu imagino, Samira. Eu imagino porque é assim mesmo que acontece, infelizmente, na maioria dos casos.
E isso acontece justamente porque o tratamento ele está sempre voltado para a criança, para o sintoma que a criança está apresentando, para o problema que a criança está apresentando. E as pessoas são excelentes em apresentar problemas, em apontar o dedo e mostrar o quanto seu filho é inadequado, o quanto seu filho é desobediente, o quanto seu filho é sem limites e o quanto você, às vezes essa crítica vem nas entrelinhas, mas o quanto você, que é mãe, tá perdendo o controle, não tá fazendo nada para mudar. As pessoas são excelentes em fazer isso, mas ninguém apresenta uma solução, né? Ninguém chega junto e diz, ó, vem cá, a gente precisa conversar. E se você fizer assim, se você fizer assado? E todos os tratamentos são sempre focados no problema da criança. E aí, como você disse, se você entrou no curso achando que o curso ia ajudar Carlos Eduardo. Só que não, ajudou uma família inteira. Me conta essa história aí, do que aconteceu aí na sua casa. O meu primeiro alívio foi quando você falou, não foi nem no curso não, mas você falou numa live, eu não lembro, que você falou assim, a culpa não é sua. Nossa, mas me tirou assim um peso. Realmente, a culpa não é minha. E quando você falou que eu não precisava de bater. Gente, porque todo mundo só sabia falar com a gente, bate, bate. Esse menino é sem educação. Você tem que bater, bate. E eu não queria bater. Eu nunca fui de bater. Mas eu gritava, eu gritava. Eu faltava ficar doida aqui dentro de casa. Porque eu achava que ele tinha que acompanhar as outras crianças. Uhum. Eu achava que ele tinha que fazer toda aquela tarefa. Eu achava que ele tinha que sentar na mesa e comer sentado. E quando eu vi você falando no curso que não, que eu podia deixar ele dar aquela voltinha. Ele dá a voltinha e come, ele dá a voltinha e come. Então, para mim, foi assim, foi tudo de bom, Paulo. Depois que eu comecei a assistir às aulas, aí começou a acalmar o caso Eduardo. Eu coloquei meu marido para assistir algumas aulas comigo, que eu achava que ele deveria de assistir. Apesar que eu acredito que depois do curso, como eu falei, eu já estou assim, bem lá na frente, somos 4 TDAHs aqui em casa. Ai, O meu meu Deus. marido e o Carlos, eles são os mais agitados. Eles são tipo combinados, Entendi. sabe? E eu e o Marcos somos tipo distraídos. A gente perde muitas coisas. Só que me ajudou, assim, o caso Eduardo tá uma criança mais leve. Eu Uhum. consegui ir até na escola, conversar com a escola. Agora ele está com um ajudante. A ajudante entende o Carlos Eduardo. Então, o Carlos Eduardo vai mais vezes ao banheiro. O Carlos Eduardo, a gente resume a resposta dele, desde que ele dê a resposta. Então, isso tudo eu aprendi no curso. E, de contrapartida, me ajudou a entender algumas coisas do meu marido, que eu via que ele fazia exatamente como o Carlos Eduardo. Eu falo, gente, mas ele é um adulto. Mas ele é um adulto com prejuízo de um TDAH que não foi tratado. Então, assim, eu tô, né? E o meu filho mais velho, gente, eu até numa aula que a gente tem as mentorias, eu e uma outra mãe choramos, não vou falar mãe, mas choramos, porque o meu filho mais velho, eu nem imaginava que ele poderia ter TDAH, porque ele é muito, muito inteligente. Ele tira notões. Porém, só não perde a cabeça porque está pregada no pescoço, graças a Deus. Mas eu esfregava a cara do bichinho no caderno. Eu gritava. E hoje o curso me trouxe uma paz para dentro de casa. Eu consigo entender a minha família como um todo. E o que mudou? Mudou eu. Me mudou eu por dentro. Eu tive que me ressignificar para aprender a lidar com tudo que tem aqui dentro da minha casa. Né? Eu tive que aceitar meus erros, eu tive que me perdoar, como a Paula fala, me perdoei. Né? Eu gritei, gritei, eu bati, bati, mas eu me perdoei. E daqui para frente é vida nova. Que coisa Muita linda vida isso nova. que você está falando, Samira. De se dar uma oportunidade de ressignificar e fazer diferente. Não ficar Sim. presa ao passado, não ficar sentindo essa culpa. Você falou dessa mentoria que de fato foi muito emocionante. Eu já até sei qual mentoria que você está falando. E para quem não sabe, só para explicar aqui para o pessoal o que são as mentorias. Dentro do curso, os alunos têm 4 mentorias comigo. E nessas mentorias a gente conversa, eu tiro dúvidas
eu dou aula também em algumas mentorias. E é uma oportunidade muito rica da gente fazer essas trocas, né? E aí, nessa Sim. mentoria, teve mesmo. Esse dia foram vários relatos desse sentido, né, Samira? Foi, Assim, de foi. relatos emocionantes. E eu vi ali o rostinho dos outros alunos se encontrando na fala da mãe que estava ali, se expressando, se expondo. E é muito bonito ver o quanto essas mentorias se transformam numa rede de apoio e num ambiente seguro para você falar o que você está sentindo. Porque não é fácil você, na Não, frente de muitas pessoas, você colocar ali as suas maiores fragilidades. Você colocar para as outras pessoas que você bate no seu filho, que você grita. Ninguém tem orgulho de bater. Ninguém não. tem orgulho de punir. Ninguém faz isso e sai contando para as pessoas: nossa, eu já dei uma surra no meu filho. Claro que não. No fundo, aliás, não é nem no fundo, é bem no raso mesmo. Todo mundo sabe que esse não é o melhor caminho. E às vezes as Não. pessoas utilizam justificativas de: ah, mas uma palmadinha só não faz mal a ninguém. Eu apanhei quando eu era criança e estou aqui. Mas essas são justificativas que até podem parecer lógicas, que têm algum sentido, só que, na verdade, não tem justificativa uma violência física. Você não bate Não. no seu amigo, no seu colega de trabalho, no seu familiar que te irritou. A gente não usa violência com as pessoas. A gente não tem direito de usar violência com as crianças. Mas, aí tem um ponto importante. As pessoas usam a violência como uma maneira de educar por falta de conhecimento. E porque, às Sim, vezes, estão reproduzindo padrões lá da infância. E esse dia, essa Mira que você está falando, né, dessa mentoria, que de fato foi muito emocionante, eu saí muito com a sensação de, poxa, olha só, né, o quanto que as mães precisam de cuidado. sim. As pessoas não olham que a gente precisa de cuidado. Não, olha. Só aponta o dedo. Seu filho é mal educado. Ele é mal educado porque você não educou, né? Seu filho é teimoso, é porque você não ensinou. E às vezes você cansou de falar. Só que as pessoas não entendem que eu posso falar com o Carlos Eduardo 50 vezes a mesma coisa. Ele vai aprender? Vai. Na 51, na 110, uma hora o cérebro dele vai amadurecer e ele vai entender muita coisa. Hoje eu consigo perceber que ele já conquistou, sabe? E muita coisa que eu não sabia, que podia estar prejudicando ele, que eu não fazia nem ideia. Como eu disse, o caso Eduardo, o TDAH dele é mais visível, então a gente vê os prejuízos maiores, Sim. né? E hoje, assistindo às aulas, eu vejo o que que eu estou errando, que a gente está aprendendo, então a gente está errando e consertando. Até uma alimentação, né? Que a gente não fazia ideia que eu posso estar dando um alimento que está potencializando uma crise de nervo que eles têm, gente. Eles têm crises nervosas, né? Obrigar ele a fazer uma coisa que ele realmente não dá conta. E eu achava que ele era obrigado a dar conta. Por quê? Ele tem 9 anos. 9 anos já tem que fazer isso? Não tem. Não tem Não que tem, o cérebro nada, dele não né? está preparado. É. Não tem nada. A gente aqui tem que se moldar para ensinar para ele. Ele vai um dia, eu acredito que ele vai. Ele tem muito potencial, mas é devagarzinho. E É é no corpo através do dele. amor, né, Samira? Não é através do grito. Não, 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 não. Com certeza que não, Paulo. Que Com certeza lindo! que não. Olha, que lindo isso que você está falando. E é a mais pura verdade. É, ele vai aprender, ele vai ser um adolescente com mais autonomia, um adulto que vai conseguir conquistar os seus próprios sonhos, os seus próprios objetivos. E ele vai principalmente porque você, o seu marido estão ali apoiando, dando o suporte necessário. E Sim, vínculo, como eu falei várias vezes ao longo dessa semana, vínculo é protetivo. Quando a gente tem vínculo com a criança, quando a gente consegue fortalecer isso, a gente protege os nossos filhos de muitas coisas ruins que podem acontecer. Só que para isso a gente precisa de conhecimento.
Não é Sim. natural, não é instintivo, ninguém nasce sabendo. E eu bato tanto nessa tecla, nessa mira, e ouvir você falar tudo isso, acho que confirma ainda mais tudo isso que eu penso como verdade. A gente precisa se tornar mães aprendizes, a gente precisa se tornar pais aprendizes. Ninguém precisa saber tudo. Ninguém precisa Não, saber tudo. A gente, a gente tem direito de errar, de fracassar. Aliás, no curso eu falo isso. Fracasse muito e o mais rápido que muito, você conseguir. Porque dessa forma para você chegar vai ao conseguir sucesso. acertar mais rápido. Ninguém Verdade. acerta, ninguém nasce sabendo tudo. A gente constrói o acerto a partir do erro. Então, quanto antes você errar, mais cedo você vai acertar. E isso é tão importante, tão transformador para a vida de uma família inteira. 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 Não, assim, não é só assim, eu falei aqui em casa, mas melhorou no âmbito na casa da minha mãe, porque eu consegui explicar para minha mãe, mãe, não adianta eu sentar ele não vai ficar, tenha calma, ele vai dar a voltinha, ele vai voltar, né? Os outros avós agora já entendem, já sabe que ele tem o TDAH. E no início, você também bate nessa tecla, a gente esconde que a criança tem o TDAH. A gente esconde que toma medicação. E não, é o contrário. Você tem que falar, você tem que explicar, você tem que mostrar para o mundo que o seu filho, ele não é que ele é diferente, mas ele tem o TDAH. Então, ele vai fazer algumas coisas diferentes, É né? a mesma coisa assim, né? Vamos imaginar um outro caso. Uma criança que tem diabetes e que Sim, precisa, não pode comer muito açúcar. Qualquer lugar que essa criança vai, a gente precisa sinalizar. Olha, vai no aniversário. Aí você vai deixar o seu filho lá no aniversário. Você tem que avisar a mãe do amiguinho que tá ali fazendo aniversário. Olha, ele não pode comer doce, porque senão ele passa mal, ele tem diabetes. É protetivo. Você vai na escola, você vai ver como que é o cardápio, porque o seu filho corre risco. Então, contar sobre o TDAH é que as pessoas entendem assim. E não sei se você achava isso também, Samira, antes de entrar no curso. Ai, eu tenho Nossa, isso é muito grave, isso é muito feio. Vão julgar o meu filho, vão diferenciar o meu filho. E isso acontece muito porque o TDAH faz parte dos transtornos mentais. E tudo que é transtorno mental traz um estigma. Porque lá atrás, num passado não muito recente, na verdade, não muito distante, lá atrás, quem tinha qualquer transtorno mental era doido, era visto como louco. Então as pessoas trazem essa ideia de que, então é louco. Então, gente, não existe isso, pelo amor de Deus. O TDAH é o transtorno mais tratável do mundo da psiquiatria. De todos os transtornos que existem, o TDAH é o mais fácil de tratar. É mais fácil tratar TDAH do que ansiedade, por exemplo, do que depressão. É muito mais fácil controlar os sintomas. Só que esse medo que as pessoas têm do outro julgar, porque a gente está sempre preocupado com o outro, faz com que os pais escondam. Eu já cansei de atender pessoas aqui no meu consultório e que mentem para os filhos. Ah, eu falo que ele toma vitamina de manhã. E aí tá dando Ritalina, na verdade. Mas você devia trocar vitamina por Ritalina, né? Porque como que você vai mentir pro seu filho que tá tomando vitamina? Ele tá tomando Ritalina, ele precisa entender o que é isso. Porque é ele que vai sentir os efeitos do cérebro. E então, assim, é muito importante contar. Como é que foi para vocês aí, Samira? Ele não sabia? Ou as não, pessoas não sabiam? ele, Como era? assim, ele não sabia, né? E era um tal de ser chato, ser chato, ser chato. Que menino chato, que menino chato, que menino teimoso. Na realidade, eu não tinha medo do povo achar que, assim, teria preconceito. Na realidade, eles achavam que o Carlos Eduardo era mal educado. Entendi. E eu tinha medo deles tratarem o Carlos Eduardo diferente. Era o meu erro. O Carlos Eduardo, realmente, eles tinham que saber que o Carlos Eduardo ele tem que ser tratado realmente Exato, diferente. Não exato. fazia nem ideia, né? E hoje eu já falo. O dia que eu contei para ele, que foi na sua aula, aí eu assisti a aula toda, chamei ele para ele ver o videozinho de você explicando. Eu estou tentando lembrar que ele falou o nome de um outro carro, e eu não lembro. Ah,
caiu o TDAH, né? Eu falei, senhor Carlos, você é a Ai, passou, eu já não Ferrari? lembro mais, né? Ah, foi muitas aulas atrás, tá? Você é a Ferrari? Você tem a Ferrari? Ele falou assim, não, mãe, eu sou um carro mais... Ah, eu sou o carro de corrida. Eu não lembro qual que Tá. é, não, que ele falou. Aí eu peguei e falei assim, nossa, é mesmo? Ô, mãe, mas o Fusquinha, nós temos que dar uma acelerada no freio dele, porque o freio do Fusquinha não vai parar meu carro, não. E eu achei isso o Que máximo. Então, hoje ele já legal. entende. E a gente, nas terapias que ele faz, igual eu falei no início do vídeo, ele já faz várias terapias. A psicopedagoga dele, a Vanessa, ela está trabalhando com ele a impulsividade. Ele tem uma impulsividade muito grande, sabe? Então hoje eu já consigo falar com ele, Carlos, olha a impulsividade. Ontem mesmo a gente estava na natação e ele foi para fechar a porta de vidro. Eu falei, Carlos, a impulsividade, vamos. Você pode fechar essa porta? Tem gente entrando. Ele respirou e falou, tá bem, mãe. Tá na hora de eu ir tomar banho. Eu falei, você vai tomar banho, filho. Não é pra você fechar a porta. Olha só. E foi muito bacana isso. E olha que importante isso que você está falando, Samira, porque quando você utiliza, muda o seu tom de voz, muda a maneira como você fala, a maneira como você chama atenção, você ajuda a criança a se autorregular. Sim, Se sim. você tivesse sido gritado, Antigamente, se você tivesse antigamente, gritado, ele ia gritar também, aí vocês ia virar um Deus nos acuda. ou então pegar ele com força, pôr dentro do banheiro, igual menino! Era assim, né? Oi, Carlos Eduardo. Ou então com vergonha, você falava baixinho para quem estava lá na natação não escutar. Vem cá, Carlos Eduardo, não me faça passar vergonha, menino. Hoje A minha mãe, não. eu lembrei da minha mãe, Samira, quando a gente era menor, ela vinha assim, dar uma beliscada aqui, ó, mas ela dava sorrindo. Gente, eu queria morrer. Deu, gente, pessoa doida. Como é que belisca uma criança e ainda sorri? Não, Minha mãe eu maravilhosa, belisquei eu ele amo uma ela, mas vez ela só. fazia isso. Eu belisquei ele uma vez só, nunca mais. Em público. Ele olhou para mim e falou assim, oh, por que você tá me beliscando? Você tá ficando doida? Filho, eu não tô te Eu sou do time do Carlos beliscando. Eduardo, amei. Nunca mais, nunca mais. Poxa, Samira, quantas notícias boas que você tá me contando. E tudo isso em quanto tempo? Ó, de curso, eu acho que eu tô com 2 meses, né? 2 meses. Acho que é 2 meses mesmo. 2 meses de curso, a gente já teve ganhos, assim, visíveis e imensuráveis, Paula. Foi realmente uma luz na minha vida. Foi igual eu falei com a minha mãe, mãe, foi uma luz na minha vida. Graças 8 a semanas. Deus. 8 semanas e você já vê as transformações acontecendo e não param de acontecer e não vão parar. Não, Não vão parar, sabe por quê? Porque você mudou, Samira, você está apropriada do seu conhecimento. Existe um caminho que as pessoas precisam seguir, né? E o primeiro passo é você obter o conhecimento adequado. Na verdade, o primeiro passo não é nem você obter o conhecimento adequado. O primeiro é você ter um pouco de discernimento de que existe essa possibilidade de você ter o conhecimento. Porque tem pessoas que nem estão nesse nível de consciência ainda. Acham que, não, isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu levo no profissional, levo no médico e ele que lute, ele que faça acontecer. Eu não tenho que estudar, eu não tenho que aprender nada. Esse aqui é o zero. O do meio é você, então, obter as informações que, de fato, você precisa. Isso você já obteve através do curso. Agora, aliás, agora, neste momento, você está com o poder de todas essas informações na sua mão. Porque agora você vai utilizar todo esse conhecimento para direcionar o Carlos Eduardo, para direcionar a família, para construir as estratégias, as ferramentas adequadas. Aí esquece, aí é maravilhoso. Daí não tem como as transformações serem interrompidas, porque você vai parar e as transformações também não param. É maravilhoso isso. é maravilhoso, Paulo. É maravilhoso. Você vê assim, que você não precisa de bater no seu filho para educar, gente. Você não precisa de gritar com ele no meio da rua para você estar, né? Tem os combinados. Os combinados são
maravilhosos. O grupo ajuda muito, às vezes a gente se perde, vai lá no grupo. Gente, como é que eu vou fazer tal combinado? Aí teve uma mãe que falou, eu uso a Alexa. Eu falei, nossa, eu tenho a Alexa aqui, vou usar também. Olha que Até o legal. simples combinado por um banho, gente. É um ganho imenso, né? A restrição alimentar, que eu achava que era alguma coisa de outro mundo. E não é. O Carlos Eduardo tem a restrição alimentar por causa do TDAH. Ele escolhe os alimentos que ele come. Então, hoje, saber disso tudo, assim, clareia a mente da gente e onde que você vai procurar recurso. Vamos na nutricionista. Tem nutricionista, gente, que vai te ajudar a incluir alimentos que seu filho não come. Isso é divino, né? É muito, muito bom. É muito legal a aula da Marielle no curso, né? Que ela fala É ótimo. sobre a seletividade alimentar. E as pessoas acham que é assim, ele não gosta, ele é seletivo mesmo. E não, a gente pode introduzir outros alimentos de uma forma lúdica, de uma forma que a criança aceite, de uma forma leve, não é obrigando, tem que comer. E nem barganhando, come isso para você poder ganhar aquilo. Não, não tem nada a ver com isso. Nada. O chinelo em cima da mesa, você come. Não existe isso, gente. O chinelo em cima da mesa, ai meu Deus. Olha só, imagina a associação que a criança faz, né? Comer é ruim, assim. Comer e apanhar, olha, são coisas. Comer é tão maravilhoso, tão prazeroso. Se a criança associa com apanhar, isso a criança leva para a vida inteira. Pode até Isso. se desenvolver, se transformar num transtorno um transtorno alimentar. Então, assim, é tão sério isso tudo, né? Que a gente precisa falar sobre todas essas questões, assim, através de um conhecimento, tendo o conhecimento como base, porque senão fica muito no achismo e julgando o outro, o comportamento do coleguinha, da amiguinha ali que não tá fazendo. Não pode, esse não é o caminho, né, Samira? O acolhimento, né, Paula? Eu não sei, né, como é que tá nosso horário, mas o acolhimento, gente, o acolhimento do choro. Você aprender a acolher seu filho. Eu aprendi a acolher o meu. Esses dias nós estávamos passeando domingo e tinha uma criança dando uma pirraça, e aquela mãe desesperada. Eu falei assim: você deixa eu abraçar ele? Só para acalmar, só para ele regular? E a mãe falou assim: pode. Você vai conseguir regular ele para mim? Eu falei: eu não sei se ele me aceitar. Era uma criança de colo. E ele me aceitou, eu acalmei, devolvi. Ela falou: como é que você fez isso? Eu falei assim: eu aprendi esses dias. Mas acolhe o choro, depois explica a ele que ele não pode ir de novo no brinquedo. E foi Tô fantástico. arrepiada! Fantástico. Que Né? legal! A gente não podia deixar de falar do acolhimento, né? Que é Isso assim, é fundamental. é fundamental, né? Fundamental. A criança entende a partir do acolhimento. Quanto mais ela é acolhida, quanto mais ela é cuidada, mais ela compreende. Quanto mais você grita, quanto mais você pune, mais ela tem medo. E ela obedece não porque ela entendeu, ela obedece porque ela tem medo. E eu não sei, né? A Samira eu tenho certeza que é do meu time, mas eu não sei como estão as pessoas que estão aqui presentes, mas nós queremos que os nossos filhos corram pra gente, né, Samira? E Sim, não da sim, sim, gente, sim. pelo amor de Não Deus. dá, gente. A gente Isso. quer que eles venham e num momento de perrengue, num momento difícil, que eles corram para os nossos braços e não dos nossos braços. E não correr para um amigo, e não correr para esconder dos pais o que está acontecendo. Então, tenho certeza que Samira é do meu time e eu Com acho que certeza. é muito importante deixar isso claro. Não é possível você criar conexão com uma criança se você não tem paciência, se você não acolhe, se você não valida os sentimentos, se você não valida a existência da criança como um ser humano que sente, que chora, que se frustra, que fica triste, que sente raiva e que se desregula emocionalmente. Quantos adultos, na verdade, é só a gente pensar rapidamente assim, quantos perrengues as pessoas que estão aqui já passaram? Será que na hora dos perrengues, lá na adolescência, quando estava vivendo uma situação perigosa ou difícil, foi o pai e a mãe que ajudou? Ou foi um amigo? Ou foi outra pessoa? São pessoas que não correram para os seus pais, porque eram pais punitivos, rígidos, firmes demais e que causavam medo. Eu acho
bizarro. Eu ia usar outra palavra, mas é que eu acho bizarro mesmo. As pessoas dizerem assim, ainda hoje. Ai, nossa, o meu pai, quando eu era pequeno, bastava ele me olhar. E eu já sabia o que era para fazer. Hoje em dia, a criança de hoje em dia, nossa, você tem que gritar, falar, olhar, não basta. E eu penso, graças a Deus, né? Graças a Deus que o mundo mudou. Porque quando você era criança e seu pai olhava para você e bastava esse olhar, você não respeitava ele, você tinha medo. E hoje a criança que não tem medo desse olhar, ela não tem medo porque ela tem coragem de falar, ela tem coragem de se expressar, ela tem coragem de se posicionar. É isso que a gente precisa. E uma coisa muito importante também que eu quero deixar claro aqui, Semira, e que assim, mães como você me enchem de orgulho, uma coisa que eu quero deixar claro é que não é só sobre fazer a criança ir bem na escola, fazer a criança obedecer, fazer a criança tomar banho ou comer na hora certa. Nós, pais, temos obrigação de preparar seres humanos para o mundo. Essa é uma responsabilidade social. Sim. Se a gente quer Tem viver num muito. mundo melhor, se a gente quer viver num mundo mais honesto, mais seguro, num mundo onde as pessoas não se enganam, num mundo onde você pode deixar o seu celular na mesa de um balcão da padaria e você vai voltar lá e o seu celular vai estar lá. Se você quer viver nesse mundo, você precisa saber que esse mundo também depende de você. Não é só do governo, do presidente, do prefeito da cidade, do governador do seu estado. É de você também. Então, se você não prepara bem os filhos para o mundo, você é também responsável por não fazer um mundo melhor. E se a gente Verdade. prepara crianças medrosas, inseguras, que não são validadas emocionalmente, tenho medo de como vai ser o futuro. Tenho muito Verdade, medo. Paula. Eu agradeço pelos ensinamentos que você está nos dando, mas quem me fez buscar esse ensinamento, eu falo com minha mãe, foi o caso Eduardo. Ele veio no mundo para me aprender. Que E eu lindo. estou aprendendo que ele veio e eu vim buscar ajuda para ele, porque eu quero um mundo melhor para ele, eu quero que ele seja um cidadão do bem, eu quero que ele seja aquela criança igual ele é uma criança que se preocupa com o outro, ele tem carinho, ele tem empatia, né? Hoje em dia está muito difícil você ver isso. Agradeço a minha mãe também, né? Porque ela me ensinou, você está falando e eu estou vendo ela falando, Samira, eu não estou te criando para mim, eu estou te criando para o mundo. Presta atenção, Samira. Eu estou te protegendo, mas você tem que prestar atenção. Um dia você vai ser mãe. E agora eu estou sendo mãe. E estou vendo que eu tenho que criar cidadãos para o mundo. São pessoas, são seres vivos, com amor, com carinho, com empatia. Se eu fosse uma pessoa sem empatia, eu ia ver aquela criança dando birra num parquinho. E ia falar assim, ai, essa mãe não sabe nem... Isso aqui não é problema meu, vou embora. Tá enchendo meu saco, meu ouvido. Ai, coisa Eu acredito que isso chata. aconteceu muitas vezes com o caso Eduardo, né? Nossa, essa mãe não sabe educar esse menino, é chato, vou sair daqui. Ou então não vou chamar ele para aquela festinha, não vou, né? Não quero ele comigo. É isso tudo que você falou. A gente está criando, são pessoas, gente. É isso Não é. mesmo, seres humanos para o mundo. E se a gente não acreditar nessa nova geração, a gente tá lascado, viu? Tá lascado, porque a tendência é que as pessoas fiquem cada vez mais, assim, estimuladas mentalmente, ansiosas, desorganizadas. Então, se as crianças não tiverem um bom direcionamento, a gente tá lascado. E falo a gente porque não importa eu fazer minha parte e Samira fazer a parte dela. Porque os nossos filhos estarão em contato com outras pessoas. Então, se todo mundo fizer a sua parte, poxa, aí sim a gente vai ter um mundo melhor. Aí sim a gente vai de semente em semente. A gente não chegou nessa desgraceira de um dia para o outro. Foram plantando sementes e sementes, e aí a gente está colhendo tudo aquilo que foi plantado por séculos. Então a gente precisa fazer o contrário, plantar sementes positivas para colher coisas positivas. E Samira, olha,
você tem cuidado muito bem do seu jardim, viu? Obrigada. Parabéns. Quero te parabenizar e dizer que eu me sinto honrada e muito orgulhosa de poder ter acompanhado as suas transformações. Eu sei que Obrigada. você e as pessoas do curso que fazem o curso sempre direcionam essa gratidão a mim, mas eu quero que você saiba que tudo isso aconteceu porque você tomou uma decisão. Porque você escolheu fazer diferente. O mérito de todas essas transformações e tantas outras que ainda estão por vir, ele é todo seu. Parabéns, viu? Obrigada, Paula. Obrigada pelos seus ensinamentos, para a gente chegar no mérito. É A gente tem que isso. saber. Continue, continue, continue. Carlos Eduardo merece, o seu filho mais velho merece, o seu marido merece. E, sobretudo, você merece. Parabéns, viu? Obrigada, Paula. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. A gente se vê daqui a pouquinho, que 1h30 tem mentoria, tá bom? Verdade, já estou aqui preparadinha. Então tá bom, querido. Um beijo. Ah, gente do céu! Que coisa linda, não é mesmo? É muito lindo de ver uma família inteira se transformando através de uma pessoa que tomou uma decisão. A Samira tomou uma decisão e ela mudou a família dela, a dinâmica da família, a energia da família. É por isso que eu tenho em mim que o meu papel, a minha profissão, vai muito além de dar dicas sobre o TDAH. O meu papel é humanizar famílias, resgatar vínculos. Esse é o meu papel. E eu fico extremamente feliz de saber o quanto esse curso é sucesso, é poderoso e cumpre o que promete. O curso Fazendo as Pazes com o TDAH, ele cumpre o próprio nome. E eu vou ter o maior prazer do mundo em ter você comigo. Ontem eu fiz a abertura das vagas da turma 15 do curso Fazendo as Pazes com o TDAH. 15! Uau! Me lembro da turma 1. Turma 15 está sendo formada lindamente. Tem vaga para você, viu? Você pode continuar nessa jornada de crescimento. Basta você querer. Comenta aqui, eu quero. Eu vou te mandar um direct com todas as informações. Você vai ter o contato da minha equipe. Manda uma mensagem para eles. Comenta, fala das suas dificuldades, o que está acontecendo. Vamos conversar. Vamos atrás dessas transformações. Bora! Você só precisa tomar a decisão. A decisão de seguir por um caminho novo, um caminho eficiente, um caminho afetivo e efetivo. Esse caminho que você está seguindo agora, se fosse para dar certo, já teria dado, concorda comigo? Se você está na luta, é porque não está dando certo. Se você está se sentindo sobrecarregada, é porque não está dando certo. Se você está se sentindo perdida, é porque não está dando certo. E se não está dando certo, poxa vida, vamos fazer diferente. Não é por mim, é por você. É pelo seu filho. É por uma sociedade que precisa de crianças saudáveis, de adolescentes saudáveis. Senão, gente, o nosso mundo vai ficar muito difícil de conviver, de viver. Você pode fazer a diferença. Tome essa decisão. Comenta aqui, eu quero, que você vai receber um direct. Não sei se você percebeu, se você estava aqui desde o início, mas a Samira falou sobre as mentorias que acontecem no curso. No curso tem 4 mentorias. Cada mentoria, cada encontro tem 4 horas. Esses encontros são online e ao vivo, comigo.
E nesses encontros, 2 desses encontros eu dou uma aula e depois eu abro para perguntas. E 2 desses encontros a gente só conversa e eu dou direcionamentos, né? Então, eu converso, ouço os pais, dou as melhores orientações para que eles possam seguir e, mais do que seguir, para que eles possam acelerar o conhecimento. Porque eu tenho muito interesse que você obtenha as suas transformações o mais rápido possível. Samira entrou na turma 14. A turma 14 foi formada em maio. Nós estamos em julho. 2 meses, 8 semanas. E vocês ouviram o relato dela, tá? Essas mentorias, elas são muito importantes e muito significativas. Porque, além de todo o conteúdo que tem no curso, são 40, mais de 60 aulas, 47 horas de aulas diversas, vários módulos. Além disso tudo, você tem a oportunidade de formar uma rede de apoio com mães que vivem os mesmos desafios que você. Você tem a oportunidade de ser acompanhada de perto por mim. Você tem a oportunidade de me mandar um WhatsApp. Eu respondo os meus alunos através de áudio. Oi, Angélica, tudo bem? Olha, você me contou aqui que o seu filho está passando umas dificuldades aí na escola. Vamos fazer o seguinte, se você fizer isso, você pode mandar o WhatsApp quando você quiser. É livre. Então, não é só sobre o curso. É sobre o curso também, obviamente. Mas é sobre todo o apoio e o acompanhamento que você vai receber de muito próximo. 1h30 da tarde, eu vou iniciar a última mentoria da turma 14. 1h30. Nem sempre as mentorias acontecem 1h30, mas a de hoje vai acontecer 1h30. Às vezes acontece à noite, tá? Das 18 às 22. 1h30 da tarde. E eu vou abrir aqui uma live para você espiar essa mentoria. Não vou mostrar os alunos, mas eu vou gravar a mentoria numa live que eu vou abrir aqui para você entender como é que funciona. Você vai poder assistir a aula que eu vou dar para os meus alunos, tá bom? Vou dar esse presente para você. Então, se você quer entender melhor como é que funciona essa mentoria, volta aqui 1h30 da tarde. Eu não vou deixar salva essa live, você vai ter que assistir ao vivo aqui comigo. E também não vou conseguir responder vocês, porque eu tô 100% conectada com os meus alunos. Mas vocês vão conseguir assistir a aula, tá bom? Volta, que vai ser incrível. Ah, e outro recado que eu quero dar. Amanhã e domingo, sábado e domingo, eu volto aqui para fazer uma live de manhã. E eu vou trazer um conteúdo diferente. Sábado e domingo, trago um conteúdo diferente na parte da manhã. E a partir de segunda-feira, a gente volta com a Semana Paz TDAH, conversando aí, aprendendo, trocando e se emocionando com pais de crianças e adolescentes com TDAH. Beijo, gente! Vejo vocês 1h30 da tarde, então, ou melhor ainda, dentro do curso.